Salve, salve pessoal, aqui é o professor Marcelo Sardinha, professor de Geografia, mais uma vez com vocês, hoje especialmente trabalhando um tema muito importante e relevante para vocês, que é a questão da demografia. Então é importante que você entenda que todo e qualquer país vai passar por uma coisa que nós chamamos de transição demográfica. Transição demográfica é uma teoria que acredita que todos os países vão passar por algumas etapas de evolução no desenvolvimento demográfico. Né? Então, você observa o esquema, essa tabelinha, ou melhor, esse gráfico que demonstra isso para você. Então, nós observamos ali a primeira fase. Então, é o momento que nós temos altas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade. O crescimento vegetativo é baixo. É nesse momento onde os países normalmente estão numa demografia tradicional, em fase de subdesenvolvimento, pessoas vivendo mais no campo, que você tem um crescimento vegetativo aí a priori baixo, por conta de você ter essa falta dessas condições médico-hospitalares, higiênico-sanitárias. Na segunda fase, que já entra ali, né, na transição propriamente dita, você tem uma queda da taxa de mortalidade, aumentando a expectativa de vida. E aí as natalidades ainda são altas, aí que ocorre a explosão demográfica. Né? Então é importante que você entenda que nessa sociedade vai ocorrer o quê? O aumento das pessoas com idade, né, adultos, por exemplo, mas ainda tem muitos jovens. Né? Se você perceber bem, é essa transição demográfica que vai ajudar a gente a entender lá na frente a chamada pirâmide etária. Numa terceira etapa, que já é a etapa quase de conclusão, você tem uma redução da taxa de natalidade, uma manutenção da taxa de mortalidade, né? E uma redução da natalidade, diminuindo o crescimento vegetativo. Muitos países subdesenvolvidos estão nessa etapa, né? Uma etapa que ocorre essa redução. Por que vai acontecer isso, né? Porque você vai ter mais a mulher no mercado de trabalho, as concepções de família são diferentes e você acaba tendo essa realidade em países com esse perfil. A natalidade pode cair tanto, mas tanto, que chega um momento que você não tem uma reposição necessária. Já é a quarta etapa, onde muitos países desenvolvidos estão nessa etapa, né? E praticamente você vai ter muito mais idosos do que jovens e adultos. A terceira fase, bem mais adultos. É o momento que nós chamamos ali de bônus demográfico. Então, vale a pena nós entendermos esse gráfico que trabalha a questão da pré-transição, a transição e a pós-transição. Né? Então, é o momento que a população vai crescer e, num determinado momento, ela vai estar estabilizando, ok? Bom, pessoal, então não é segredo que a grande parte da população mundial ela se encontra efetivamente dentro do que nós chamamos de mundo subdesenvolvido. Aliás, é importante nós ressaltarmos aqui que desde o momento que ocorre o crescimento populacional mundial, sempre existiram teorias que buscavam controlar principalmente a taxa de natalidade. No século XVIII e século XIX, por exemplo, nós tivemos o surgimento da teoria malthusiana, onde o pastor anglicano Thomas Malthus dizia que a população ia crescer em PG e a produção de alimentos em PA. Para evitar um momento de colapso, de tensões entre populações, era necessário se fazer, né, o controle da natalidade. E aí ele preconizava para que isso ocorresse a chamada abstinência sexual. Obviamente que essa teoria cai por terra, porque nós vamos ter a automação do setor produtivo, principalmente na agricultura, com o uso de modernas tecnologias, né, que vai aumentar a produção de alimentos a nível de mundo. A segunda grande teoria ela vai acontecer pós-Segunda Guerra Mundial, quando então nós temos o retorno das ideias malthusianas no sentido de controlar a taxa de natalidade, principalmente nos países subdesenvolvidos. A ideia dos capitalistas nessa época era que, ao invés de investir nos problemas de fome e miséria, se eles fizessem os investimentos no setor produtivo, ele poderia, de certa forma, estar resolvendo esses problemas. Associado a isso, nós tínhamos ainda uma tentativa de controle da natalidade por métodos contraceptivos. Pílulas, DIU, né, preservativos, todo o mecanismo que tenta controlar esse crescimento populacional, principalmente em países subdesenvolvidos, ok? Pós-Segunda Guerra Mundial também nós tivemos o surgimento da chamada teoria reformista, também chamado de teoria anti-neomalthusiana.
é uma teoria que, de fato, vai fazer com que os países ou as pessoas entendam como essa questão que envolve aí a taxa de natalidade e mortalidade. Ela questiona muito a teoria neomalthusiana. Então, ela diz que para acabar com a fome e com a miséria, não é necessário se fazer o controle de natalidade. É só diminuir a distância entre ricos e pobres, onde naturalmente essa sociedade vai perceber a queda das taxas de natalidade, né? Por aquelas questões que eu expliquei para você, inserção da mulher no mercado de trabalho, entre outras situações culturais, tá? Então é importante a gente entender isso aí. Final do século XX surge a chamada teoria ecomalthusiana, que afirma que existe a necessidade de nós termos um controle de natalidade, um controle do crescimento populacional mundial, porque os recursos naturais são finitos e estão comprometendo o planeta. Então, muita atenção. É importante que você entenda a teoria malthusiana, a teoria da transição demográfica, a teoria neomalthusiana, reformista e a teoria ecomalthusiana, ok? Tranquilo. Vale a pena, então, nós falarmos um pouco aqui sobre crescimento populacional em alguns países. Eu vou falar para você agora, no caso específico, sobre a China, porque todos nós sabemos que a população hoje lá é na ordem de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, né? Então, em um determinado momento, quando a China percebeu essa explosão, ela passou, então, de exercer uma política do filho único. O que era isso? Era exigir que as pessoas tivessem apenas um filho. Era aquele momento da segunda etapa da transição demográfica, onde nós tínhamos altas taxas de natalidade e baixas taxas de mortalidade. A China, depois de anos, conseguiu, né, resolver esse problema, né, deles lá, e hoje já está liberando alguns números de filhos a mais em determinadas regiões. Mas a China já se encontra nessa terceira etapa, onde nós temos a queda abrupta das taxas de natalidade, ok? Bom, pessoal, aqui nós terminamos essa aula sobre crescimento populacional mundial. Espero que você tenha gostado. Sucesso e até a próxima.